Luiz, eu quero te agradecer muito, viu, por esse tempo aí que você está disponibilizando aqui pro meu canal, viu, esse apoio que você está me dando. Eu sei da sua importância, né, pro rock brasileiro, pro metal brasileiro aí. Então, para mim é uma honra estar gravando aqui com você, tá? Muito obrigado aí por esse tempo. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado aí por essa possibilidade de eu poder falar aí das novidades aí. Obrigado. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho lá do seu início, né? Um pouco da sua história dentro de casa, né? Quem te apresentou os primeiros álbuns de rock, né? Que veio a te fazer interessar, né? Pela música. Quem te apresentou os primeiros instrumentos musicais, né? Como que foi isso aí na sua vida? Cara, quem me apresentou, eu acho que foi, assim, tanto meu pai, que era um cara que ouvia muita música, quanto meus tios, né, os irmãos da minha mãe, que eram é, colecionadores de Creedence, de Purple, de Rolling Stones, Beatles. Então, eu já, desde criança, assim, desde pequeno, já tive essa influência deles, né, de musical. Mas a partir do momento que eu comecei a ter as minhas coleções, né, de discos de metal e tudo mais, eu me interessei pelo baixo, né, porque os primeiros discos que eu tive tinham ali discos do Motorhead, do Iron Maiden, de Purple, Black Sabbath, onde eu curtia muito as linhas de baixo, né, desses discos, o som do baixo, de cada um era um som de baixo com uma identidade própria ali. Então isso tudo me chamou a atenção e me fez querer tocar baixo. E como que foi, Luiz, a sua vida profissional na música, né? Ela começou, foi a partir do Angra que você considera assim Não, que ela começou? não. Na verdade, eu com 17 anos eu já estava tocando na noite em São Paulo, em bares, né, com dois amigos. ah, e juntamente com essa banda que chamava Black and Blues, né, com o Arnaldo, com o Carlos, eram dois guitarristas, era um som instrumental, sem bateria. Então foi lá que eu desenvolvi a técnica de two hands que eu depois vim a apresentar no Angra, né? Aqueles baiões e tal, misturado com música brasileira. Então essa foi a minha primeira influência, na verdade foi a primeira influência brasileira do Angra, né? E com esses dois amigos eu rodei aí nos bares em São Paulo, a gente tocou muito na noite, né? Depois até a banda se firmou como uma banda, a gente colocou um baterista, colocou um tecladista e tal. E nesse mesmo tempo eu estava com o Firebox, que era a minha primeira banda de metal. E a Firebox era uma banda que eu era o mais novo. Então era o Paulão, que hoje ainda é batera do Baranga, que foi batera do Centúrias, ele já tinha uma estrada quando eu entrei na banda. O Michel também, o guitarrista, era um cara que se formou nos Estados Unidos, na época ele já tinha lá mais de 30 anos. Então eu fui o mais novo, o Marcelão também, apesar de não ser de ser mais da minha idade, era um cara que já tinha uma super experiência, né, de professor e tudo mais. Então era uma banda que me ensinou muito, né, do profissionalismo. Era uma banda que ensaiava 4 vezes por semana, era uma banda que se bancava, que comprava o seu próprio equipamento com as aulas que cada um dava, né? Então eu entrei nesse fluxo aí da banda, né? E comecei a dar bastante aula também, comecei a investir em equipamento também, né? Com o dinheiro que eu ganhava nas aulas. Então, essa banda, na verdade, que foi a responsável por eu mostrar profissionalismo, né? Quando eu fui para o Angra. Né? Então, quando eu cheguei no Angra, com o Firebox, eu fiz vários shows em São Paulo, né? Então, foi uma banda que me ensinou muito, e aí eu tinha essa bagagem quando eu fui pro Angra. Eu já entrevistei o seu irmão também, né, o Hugo. Vocês é de uma Aham. família muito musical, né? Como que era o apoio dentro de casa, assim, para seguir música como profissão? Olha, como profissão, na verdade, para mim já foi um pouco mais difícil, porque era uma coisa nova, né? Você falar para uma família, eu vou ser baixista de heavy metal, né? Isso era uma coisa inusitada e era uma coisa que todo mundo achava que não tinha futuro nenhum, né? As pessoas não viviam esse meio, não sabiam das possibilidades do meio, né? E para mim eu tinha uma coisa muito clara: se a minha banda não fosse uma banda
muito famosa, eu ia viver da música de aula ou de qualquer outra maneira, né? E tive a sorte de estudar, ao estudar muito, né? Ao treinar muito, estudar muito, de cedo, né? Já tá gravando um disco na Alemanha ali e ser disco de ouro no Japão. Massa. Queria que você falasse um pouquinho como foi o convite então pro Angra, né? Como que você conheceu os caras ali e veio a ser chamado, né, pra estar É, tocando junto. na verdade, eu já conhecia todos, com exceção do André, né? Que o André eu conhecia ele, lógico, da carreira dele com o Viper, mas não o conhecia pessoalmente. O resto deles eu conhecia já, né? O Marco Antunes, o batera, ele tinha uma banda instrumental com o meu professor de baixo. O Rafael tinha estudado na mesma escola que eu. O André Bastos, o primeiro guitarrista, também tinha estudado na mesma escola do que eu. Então eu conhecia todos eles e eles me viam tocando no Blackjack aí na noite e tal, e sabiam, né, já estavam sabendo ali, né, do Luiz, né, então, que o Luiz estava tocando, que ele estava numa banda, no Firebox, e todos eles foram me assistir no Blackjack e tudo mais. Então, quando pensaram num baixista para estar no Angra, eles já pensaram no meu nome. Ô Luiz, você citou o André, né? O André é uma pessoa que com certeza eu ia querer ter no canal, né? Eu fiz aqui já vídeo com o Rafael também, né? Até com o Felipe Andreoli, que é o baixista lá novo do Angra. Eu queria que você Aham. falasse um pouquinho da convivência com o André. Como que era a sua convivência pessoal assim com ele? Ele era um cara tranquilo de lidar ou tinha alguma peculiaridade assim que você ainda não falou ainda? Cara, assim, o meu relacionamento com ele acho que foi o mais duradouro, né, de todos os relacionamentos que o André teve na música. Porque a gente sempre se respeitou, eu sempre falei as coisas abertamente para ele e ele também. Então, quando a gente se desentendeu, a gente se desentendeu, mas se entendeu, né? E assim, cara, é que as pessoas endeusam um pouco, né? Aquela coisa do André e tal, do Maé. Mas para mim ele era um cara como o meu irmão, entendeu? Com defeitos, como eu, com as suas virtudes, né? As virtudes dele eram fenomenais, né? Ele era um cara acima da média, né? Falando na questão da música, né? Do talento dele e tudo mais. Mas é isso. Mas o André, ele era bom também porque ele tinha a gente ali, né? Porque ele teve todo mundo ali no Angra com ele, porque ele teve todo mundo no Xamã com ele. O André não era um cara, por exemplo, as pessoas acham que ele aparecia com um disco todo composto, não. O André era um cara de ir pro estúdio com a gente, de ouvir opiniões, de aceitar, de pegar a música dos outros sem problema, né, de gravar música que os outros fizeram. Então ele era um cara que ele vinha com duas músicas para o disco e o resto do disco, tanto na carreira solo quanto nas bandas, né, era feito por todos, né? Então eu sabia conviver com o André, né? Então por isso que a gente teve uma, uma carreira juntos extensa, né? Mas é isso, porque eu acho que é por isso, porque eu não o endeusava, né? Eu conhecia o André, então a gente se tratava como igual. Então acho que é por isso que a gente teve um relacionamento duradouro e, e foram mais de 20 anos tocando junto. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história no Xamã, né? Como que ela iniciou e eu queria te perguntar se você considera, né, o Xamã como um ciclo já encerrado na sua vida ou você acha que ainda tem algo ali a ser feito? Olha, esse por enquanto sim, né? Porque pra mim eu tava com essa sensação durante a turnê, né? E para mim no momento era a hora de parar, né? Era a hora de começar outras coisas, né? Eu não tinha nunca imaginado fazer um CD, por exemplo, esse ano, né? Mas as coisas levaram a isso, né? E eu acho que foi uma linda história, né? O Xamã, eu que dei o nome Xamã para a banda lá no começo, né? E, e assim, cara, se um dia tiver que voltar, a gente vai ver aí vai conversar e vai, né? Mas por enquanto é isso,
né? É o que eu senti, o que eu estava sentindo, o que eu estou sentindo, né? Eu tenho feito coisas com o Hugo, com o Fábio, né? E estamos aí, né? Estamos aí. É um nome forte, é um nome, mas é um nome que precisava descansar um pouco. Então vamos ver. A gente nunca sabe, né? O futuro. Mas eu sentia que era nesse momento a hora de eu sair. E no fim, a banda resolveu parar. Mas queria que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia também de você criar o Mariucci Team, né? Tô vendo a bandeira aí atrás de você. Fala um Exato. pouco desse projeto, né? Em que ele se consiste assim? Como que surgiu a ideia de O você estar Mariucci criando? Team, cara, ele surgiu quando eu tive o meu retiro, né? E que a gente debruçou mesmo, a gente mergulhou no Muay Thai de cabeça, né? Porque era uma coisa que eu já tinha na minha vida, a Fernanda também já tinha na vida dela. Olha ele aí. Aqui é a casa dos bichos, cara. Então, e eles adoram o meu equipamento. Então, nós montamos o nosso time de Muay Thai, né? A gente foi se especializar, foi fazer cursos e para, né, estar bem ali como instrutores, como, né, pessoas que iam formar um time. Então, eu vendi um baixo, por exemplo, para ter um mestre tailandês treinando, nos treinando em casa 3 vezes por dia, né? É, e desse nosso time de Muay Thai, quando a gente voltou para a música, quando criou o canal, a gente simplesmente estendeu, né? Porque a gente queria realmente criar um, um time nosso, né? Dentro da música também. E hoje em dia a gente tem um time, na verdade, um time que colabora, tem um time que vai nos shows, tem um time que participa do nosso Zine, entendeu? Então, hoje em dia, o Mariucci Team, ele tá abrangendo um monte de coisa, né? A gente tem o canal, a gente tem o Zine, agora lancei lancei meu livro, perdão, dos 50 anos, agora estou lançando o meu disco, vários eventos a gente faz, né? Vamos fazer agora o Xamangra, a nossa festa da firma, né? Novamente. Então, assim, tudo isso é produção Mariucci Team, né? Da Fernanda, a ideia partiu dela, né? De ter um zine, de continuar o time, né, de linkar tudo isso, o nosso canal, os nossos eventos, e ela, então, com essa ideia, nos fez crescer e não depender, né, e fixar o nome do Luiz como o Luiz, né, o Luiz Mariucci, né, independente das bandas que eu esteja tocando, né, a gente quis fortalecer o nome, né, porque uma carreira de baixista é uma carreira custosa, né? Então a gente quis fortalecer o nome do Luiz Mariucci. Você agora está lançando, né? Você lançou o primeiro álbum solo seu, né? Queria que você falasse um pouquinho dos processos aí, né? De criação dele, dificuldades, né? Que você enfrentou fazendo Sim. ele. A dificuldade sempre é aquela, né, de você encontrar parceiros, né, que estejam dispostos a investir no seu trabalho, a confiar, né, a acreditar no seu trabalho. E esses parceiros, é claro que depois de um tempo da gente encontrou, na verdade, com o meu irmão, né, com o Hugo, que fez a produção musical, tocou guitarra, tocou teclado, né, e porque me conhece muito bem, é o cara que eu acho que é o ideal para trabalhar comigo nessa situação, né, do meu disco. E, e aí, esse processo todo, na verdade, começou aqui em casa, comigo e com a Fernanda, fazendo as ideias. Eu quis me provar que eu conseguia fazer as músicas todas do disco antes de passar, né, para alguém fazer a produção junto comigo. Então, junto com ela aqui, eu fiz toda essa pré-produção. Então, ela gravou aqui, ela sabe gravar, né? Ela tem o conhecimento técnico de gravação. Então, ela gravou os meus baixos aqui. Eu pegava loops e batera e tal para começar as ideias e a gente foi desenvolvendo. Quando eu terminei as ideias, eu passei para o Hugo e ele fez toda a parte de produção musical, de arranjo, colocou as guitarras, né, nos momentos específicos, né? É um disco que não tem tanta guitarra, né? Então ele teve a humildade de saber ali que eu
que eu queria somente climas, que eu não queria tanto solos de guitarra e tudo mais. Então, e depois a gente foi pro Fusão, que o Thiago, ele sempre acreditou nesse trabalho também, né? Desde o começo, quando eu falei para ele que eu ia fazer um disco solo, ele falou, cara, eu te ajudo, vamos fazer lá, e no fim, ele como vocalista, ele acabou gravando as 3 músicas que nós imaginamos com vocal. Ele trouxe o Henrique Pucci pra batera, né, que gravou perfeitamente a batera, assim, num puta de um feeling, né, impressionante, assim, gravou em 2 dias, né. O Hugo trouxe o Rafa Cabelo, que é um cara que trabalha junto com ele na produtora, né, que ele trabalha com jingles e tudo mais, com trilhas, né, e o Rafa Cabelo gravou as percussões, gravou um cavaco que tem numa música, né, e então foi isso, a gente ficou lá no Fusão alguns dias e fez tudo lá, né, numa puta vibe maravilhosa, super bem tratados ali pela família do Thiago, por todo mundo lá no estúdio. Então foi assim, tudo conspirou no fim, né? Aqueles que disseram não pra gente, né? No começo, hoje devem estar ouvindo o disco falando, opa, poderia ter ajudado aí, né? Pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu já vi você dando depoimento do período de depressão, né, que você enfrentou. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que foi o papel da música, né, e da família para você conseguir sair e passar por esse período aí. Ah, cara, a música, na verdade, sempre é uma coisa muito boa. A música me ajudou no momento em que eu estive no palco ali com o Rafael, que a gente teve aquele momento ali na turnê do Holy Land que eles fizeram. Então isso me empolgou de novo, né? Porque eu vi que a música não tinha ido embora de mim, né? Foi simplesmente ali um na verdade não a música, mas essa empolgação de estar ali no palco tocando, né? Ela estava voltando, né? Eu senti aquela energia de novo quando a gente fez aquela participação ali, né? Então isso foi muito bom, né? Porque a partir desse momento eu vi que eu poderia voltar e poderia ter ainda uma carreira legal aí, ali para frente. E a questão da família? A família A teve muita. família, cara, a família é o seu foco, né, cara? Você sempre quer tá bem, né, em primeiro lugar para eles, né? Porque senão fica uma coisa insustentável, né? Você tá mal, você acaba contaminando, né, o seu ambiente. Então, para mim, estar bem era uma coisa assim vital para não, né, para a gente não perder a família, para não, né? Então a família sempre vai ser o nosso foco, sempre vai ser a nossa base, né? Foi nesse período que a arte marcial entrou na sua vida também, ou você já praticava antes? Não, não, não. A arte marcial eu faço Muay Thai antes de tocar baixo, acho. Uhum. Eu comecei a fazer como quando criança, né? Na verdade. Então, para mim, o treinamento sempre foi a válvula de escape, sempre foi eu, né? Então, eu, eu simplesmente tripliquei, né, a carga de treinamentos, de esforço físico, porque eu tinha na minha cabeça que isso era importantíssimo para eu conseguir me livrar, né, dos momentos que eu estava passando. Luiz, quero te agradecer muito, viu? Quer divulgar alguma coisa, passar alguma rede social? Fica à vontade aí, Ah, viu? legal. Só divulgar agora teremos estou fazendo alguns shows com a Sinistra, né? No Rio de Janeiro, vou fazer show no Maranhão também. E frisar aí o dia 14 de janeiro, esse show Xamangra, que vai ser um show que pode ser o único com essa formação, né? Essa formação inédita aí, Aquiles, Fábio Ribeiro, Hugo Mariucci, a Helena, o Thiago Bianchi, né? A Hanna Paulino. Então, estamos aí confiantes que vai ser um puta show, né? E todos empolgados para fazer esse show e que a nossa festa da firma vai ser demais, né? Com a premiação, com Vocifer, com Firewing, com Aura Control, bandas aí de várias partes do Brasil,
né, o lançamento do Unholy, o show de lançamento do Unholy. Então, poxa, vocês não podem perder aí esse evento que vai ser muito bacana, vai ser na áudio no dia 14 de janeiro. Massa, rede social, Luiz Mariucci Oficial no Instagram. Isso, oficial é o Instagram, né, e o canal Luiz Mariucci no YouTube, e o nosso site, né, o mariucci.com. Beleza, vou estar colocando tudo na descrição. Que obrigado, viu, Luiz, pelo tempo Eu aqui, que agradeço. pelo apoio. Muito obrigado pelo espaço aí. Obrigado, sou grande fã do seu aí. trabalho, viu? Então, pra mim foi uma honra aí estar gravando com você. Opa, muito obrigado. Abraço, velho. Valeu, um abraço, até mais. Valeu, abração. Tchau, tchau.